Entrevistado hoje no estúdio, o economista Reinaldo Cafeu. A entrevista é conduzida pelo professor Duda Trevisani. Interaja com a TV Prevê. Duda. Cafeu, tudo bem? Tudo bem, Duda. É um prazer receber o Cafeu aqui. Ano novo, previsões novas em todos os campos, né? E principalmente na área econômica. Cafeu, uma pessoa extremamente bem informada, é uma pessoa que diariamente vai atualizando o seu cabedal de informações e sempre dá suas sugestões bem abalizadas e tem repercutido muito entre os nossos telespectadores. Estamos terminando um ano. Como é que você viu o crescimento do Brasil em 2013, Cafeu? Olha, Duda, foi um ano que a economia brasileira patinou, né? Nós tivemos problemas seríssimos. Foi uma coisa muito curiosa, né? Porque normalmente quando a economia não vai bem, a gente percebe o apetite do meio empresarial também ser um pouco mais contido. Nós observamos uma redução muito grande em nível macro no setor industrial brasileiro, mas o setor terciário do país, que abriga esse setor, o comércio e serviço, foi um setor que acabou abrigando um pouco essa mão de obra que saiu do setor industrial. Então, eu em determinado momento, até escrevi um artigo ano passado que dá aquela sensação de que a coisa não vai bem, mas ao mesmo tempo eu não quero perder a oportunidade de estar no mercado. Então, uma mudança importantíssima que ocorreu ano passado foi esse comportamento do empresário. Se no passado, a qualquer momento em que a economia dava uma patinada, ele ia dispensando gente, agora ele está sacrificando margem de lucro. Ele resolveu apostar numa equipe. Isso talvez tenha a ver um pouco com olhar esse mercado de trabalho que não tem hoje uma mão de obra qualificada tão intensa. Você reter talento é muito difícil, qualificar um profissional é complicadíssimo. Então, quando esse profissional fica bom, num momento de eventual crise ou queda de venda, você já abrir mão desse profissional, a retomada depois é mais complicada. Então, do ponto de vista macro, o país não foi bem. Nós tivemos que combater durante o ano a inflação. Com isso, a política de juros do Brasil mudou. Era uma política mais expansionista, mais frouxa, voltou a ser apertada. Tínhamos chegado a um pouco acima de 7% nos juros básicos, viramos o ano com 10%. O governo que vinha apostando no consumo abriu mão de apostar nisso, dando outro foco, outro enfoque. Em resumo, 2013 foi um ano em que o meio empresarial, o mercado de trabalho, só não teve colapso porque nós tivemos ainda esse tipo de comportamento, o que naturalmente abre espaço para também um ano desafiador em 2014. Todo ano o governo prevê um crescimento de 4, 5 e termina 1 e pouco. Agora estão prevendo 2. Vamos terminar em recessão? O que você acha? Não, acredito que não. Há condições de falarmos um crescimento de 2, 2,5%. Normalmente a gente analisa as variáveis econômicas num modelinho bem fácil de entender. Nós temos a somatória para você saber do desempenho econômico, do consumo das famílias, dos investimentos globais, dos gastos do governo, mais o que o governo exporta, menos o que ele importa. Essa é uma equação macroeconômica utilizada. Então, vamos lá, consumo das famílias. Não vai ser por essa vertente. Então não podemos esperar grandes aventuras. O brasileiro, na média, se endividou, até um contrassenso, se endividou e colocou muito dinheiro na poupança, mas é hoje um brasileiro mais cauteloso. Ele sabe o tamanho do endividamento. E o que move o consumo são duas variáveis. O crédito, vai estar mais caro esse ano, e a renda. Haverá renda, porque nós não estamos ainda vivendo uma situação de desemprego no país acentuado. Pelo contrário, né? A Itália, por exemplo, divulgou um desemprego elevadíssimo, acima de 12,7%. A Espanha, 25%. É maior ainda, né? A Espanha é a maior do mundo hoje, né? Hoje é a maior do mundo. E o Brasil na casa de 4,5%, quer dizer, quase pleno emprego. Mas quem está trabalhando sabe que não pode abrir a guarda. Então ele sabe que tem a renda, mas não tem certeza que essa renda vai ficar até o final do ano. Então pensa bem, vou esperar crescimento econômico pela variável consumo? Se o crédito está mais caro e a renda pode ficar mais escassa, não virá por aí. E os investimentos? Seria outra variável que puxa o crescimento.
o governo não tem excedentes para fazer investimento, vai fazer um pacote de bondades, naturalmente, em cima do ano eleitoral, o orçamento já demonstra isso, o orçamento da União, então os investimentos em infraestrutura também não virão e o meio empresarial não vai ter apetite de colocar dinheiro. A variável que pode salvar o país são os gastos públicos. Aí sim ele conseguirá, a partir de um orçamento mais intenso, puxar o crescimento econômico. As exportações menos importações também não darão um grande fôlego. Então, quando eu analiso a equação macroeconômica, se o crescimento não virá do consumo, não virá dos investimentos, não virá do setor externo, restará só o crescimento vindo do setor público, gastos em custeio. E aí é possível projetar, por ser um ano eleitoral, esse crescimento na casa de 2%, 2,5%. Então será um ano em que nós vamos andar de lado, nós vamos patinar, seremos o país de menor crescimento em relação aos chamados emergentes que compõem o que foi pensado como o BRICS, que é o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Lamentavelmente, mas não chegaremos à recessão, porque tecnicamente a recessão é um produto interno bruto menor do que o anterior por 2 ou 3 trimestres. Isso não deve acontecer, principalmente porque é um ano eleitoral. Imagina a Dilma ter que se explicar em debate que o país está numa recessão. Então o crescimento é possível ter, mas para as nossas necessidades seria acima de 5%. Vamos ficar aí entre 2% e 2,5% para o ano que vem. Vamos raciocinar. Eu tive em São Paulo essa semana, inclusive, com o pessoal do ramo de construção, grandes empresários. E eles falaram, esse ano, por ser exatamente um ano de eleições, ano de Copa do Mundo, o governo vai mascarar o que ele já fez lá atrás, não fez a lição de casa. E que a crise será em 2015. Agora, se ele mascarar isso, a crise será muito pior em 2015. E é previsível isso, viu? Porque o governo da Dilma, nesse primeiro mandato, adiou muitas questões estruturais. Eu me recordo quando ela foi eleita, a gente teve um bate-papo que eu falei, olha, um dos grandes desafios que a Dilma vai ter que enfrentar, que é a herança que o Lula está deixando, é o excesso de gasto do setor público. Se ela não voltar a equilibrar o que ela arrecada com aquilo que gasta, ela não vai conseguir dar um rumo para esse país. Além disso, tem que também sobrar excedentes para investimento. E o que aconteceu? No primeiro momento, a Dilma até tentou fazer isso, mas com a crise internacional, com a pressão do mercado, com a inflação voltando, ela acabou abrindo mão desse ajuste fiscal, voltou a praticar política monetária. Ou seja, isso é mais ou menos como na nossa casa. Eu ganho 10 e gasto 11. Suporto um período que eu vou lá, pego meu cheque especial, trazo uma faturinha do cartão, continuo ganhando 10 e gastando 11. Ganho 10 gasto 11. Chega uma hora que os meus credores vão cobrar isso. E a hora que eu olhar meu estoque de dívida, falo, puxa vida, eu não tenho mais como contornar. Porque quando o déficit era um só, estava fácil. Alguém me emprestava, tomava o meu déficit, subir para 10, 12, estou comprometendo uma renda de um mês, 2 rendas de um mês. No governo é a mesma coisa. Adiar para sempre não dá. Uma hora vai ter que fazer a prestação de conta. A lição de casa, né? E 2015 será isso. Ou com a Dilma ou sem a Dilma, a prestação de conta virá, portanto, 2015 será um ano mais ainda desafiador do que a 2014. Nós vamos, de alguma maneira, colocar embaixo do tapete essa ausência de ações mais estruturais no país, e isso essa sujeira vai aparecer em algum momento. E será em 2015. Mesmo porque, né, Duda? Se alguém tem que fazer alguma maldade, entre aspas, em qualquer questão econômica, se faz logo no primeiro ano de mandato. Porque a lembrança do eleitor fica com a fase final. Exatamente. Por isso que a Dilma não vai fazer nada em 2014, porque é o ano da eleição. Ela não tem muito o que mostrar dos 3 anos que ela deixou para trás, mas ela não pode deixar agravar essa situação em 2014. Essa é uma previsão fácil. Estou perguntando. O dólar a 3. Não, longe disso. Longe disso. O mercado opera hoje. Falava-se em 2,70 para esse ano 2013, naquele momento mais agudo em que começaram os primeiros sinais de recuperação econômica americana, com uma perspectiva de menor dólar circulando no mundo, com fuga de capital aqui no Brasil. Contornamos isso, fechamos o ano abaixo de 2,40. O dólar vai continuar pressionado, talvez seja a variável mais preocupante para o governo, porque um dólar pressionado traz o que nós chamamos de inflação importada.
O Brasil tem uma série de componentes nos seus produtos, equipamentos, que ele depende do resto do mundo. E o resto do mundo não depende muito do Brasil, porque nós vendemos commodities, que pode ou compra no Brasil ou compra em qualquer outro lugar. Então nós teremos um reflexo positivo na balança comercial. Um dólar mais bem apreciado é estimulante para quem vai colocar mercadoria lá fora. Mas, por importarmos muitos produtos de alta tecnologia, vai encarecer demais o produto aqui. Conclusão, nós vamos ter inflação trazida de fora, o governo tendo que combater a inflação, com isso o crescimento fica mais complicado. Então o governo vai ter que atuar forte nesse mercado. Nós temos 350 bilhões de dólares em termos de reservas cambiais, diferentemente de outros ataques à nossa moeda, nós tínhamos 10 bilhões de dólares, tínhamos que ir no Fundo Monetário Internacional com o chapéu na mão pegar dinheiro, hoje nós temos um colchão de dinheiro. Claro que não é nada confortável você ficar usando as suas reservas para isso. O ano passado já teve um fluxo líquido de menos 12 bilhões de dólares. Então, o mercado não vai aceitar que o governo torre dinheiro aí. Mas daí a preconizar R$3 é preconizar o caos. Eu acredito, semelhante ao que algumas instituições bancárias trabalham, de $1 na virada do ano na casa de 2,45, que será bastante, mas nada próximo a esse 2,73 que alguns estão tentando precificar. Como está a crise americana hoje? Como é que você vê os Estados Unidos no momento atual? Plena recuperação. Os números, inclusive, recentes já apontam a retomada do mercado de trabalho. Eles já vão tirar 10 bilhões de dólares a partir desse mês de incentivos e há uma tendência da retirada de mais incentivos. Eles colocam por mês 85 bilhões de dólares para que a economia americana movimente. A taxa de juros básica, lá, que aqui no Brasil está em 10%, lá está próxima a zero. Então, a recuperação econômica americana quer dizer, vou tirar incentivos do mercado, não vai injetar tanto dinheiro, por isso a circulação de dólar no mundo todo vai ser menor, e vai aumentar a taxa de juros dos seus títulos públicos, o que quer dizer que muita gente que está em economias emergentes como a do Brasil, retirarão seus recursos migrando para lá. Por isso esse movimento do dólar previsível de trabalhar sob pressão. Mas isso é um momento em que o mercado precifica. A hora que ele olha esse mercado global e ele já ganhou dinheiro na economia americana, é normal reolhar aquelas economias que estão melhor. O que o Brasil precisa fazer é essa lição de casa do ajuste fiscal, controlar melhor a economia, para que passado esse momento mais agudo do movimento de saída de dólar e não entrada, ele possa recuperar esse volume que foi colocado para fora. Por isso que dá para prever um dólar menos pressionado logo no segundo semestre, que é uma acomodação normal. Mas, objetivamente, a economia americana já dá sinais de refortalecimento. Crise no Japão não existe mais. Também passou por um ciclo longo de mais de 10 anos, uma população que foi forjada a guardar dinheiro. O governo japonês chegava a remunerar juros negativos para o sujeito falar, vou tirar dinheiro que eu tenho guardado para consumir. Não acontecia. Mas à custa da retomada do setor externo, que lá ele tem um mercado importante interno, mas não tem território, e da retomada das exportações, o Japão está em franca recuperação também. Crise europeia. Mais complicado. Nós temos alguns países que ainda não se acertaram. A Europa vai dar o tom a partir da Alemanha, pouquinho França. Os países escandinavos normalmente já continuam, a Inglaterra, mas a Espanha é a bola da vez, a Itália está entrando na mesma toada e Portugal também. Os outros países são menores, mas que acabam de alguma maneira contaminando também toda a área do euro. Mas a perspectiva é de recuperação, só que muito mais lenta. Aquilo que os Estados Unidos está colhendo agora, a Europa deve colher daqui 2 anos. Eu ia te perguntar do aumento absurdo do IPTU em Bauru, que em nenhum lugar da região e nem no Brasil se vê falar em alguns imóveis terem aumento de 200% em cima da inflação. Mas vou aproveitar, porque já chegou uma pergunta sobre IPTU, vou fazer a pergunta do Marcos do Jardim Godoy. Ele fala, sou aposentado e tenho uma casa em Bauru. Agora, se o IPTU subir, se ele é aposentado, quer dizer, o salário dele fez o quê? Achatou. Se eu aumentar desse jeito, eu não vou conseguir pagar o IPTU.
O que eu tenho que fazer? É um equívoco mesmo que o governo municipal está cometendo, porque ele está olhando os valores dos imóveis e não vendo quem são os donos desses imóveis. Né? Que é o grande problema dos impostos que não são sobre a renda, que são os impostos indiretos. Então, eu até citei esse exemplo em 94. Vamos imaginar esse senhor, o Marcos, ele tenha recebido essa casa ou conseguido quitar essa casa. Pagar ganhava 10, hoje ganha 2. Ele não é um sujeito que tem uma renda que permita pegar o IPTU do ano passado e da noite para o dia, de um ano para o outro, virar 2 vezes mais. Então é um equívoco de não ter uma regra permanente. Está na hora do governo municipal, e a Câmara Municipal tem um papel importante, estabelecer uma regra que o investidor, que o dono de imóveis saiba qual é. Eu tenho usado como exemplo a questão do salário mínimo. O salário mínimo só está batendo agora R$ 724 porque em determinado momento ele seguiu uma lógica que não era uma lógica mais política. Eu olho o crescimento da economia de 2 anos anteriores, agrego a inflação do ano anterior e faço o reajuste. Nós chegamos a ter reajuste no salário mínimo de 13% a 14%, no momento que a economia ia indo muito bem. Então, para quem é dono de imóvel, tem que ter essa regra. Ou seja, uma coisa permanente. Por que dá esse impacto grande? Porque eles, para fazerem política, deixam a planta genérica do município defasada por 3, 4 anos. E pega, no caso de Bauru, que teve um boom imobiliário, com os imóveis por metro quadrado subindo muito, dá essa distorção nesse momento. E outro grande equívoco, achar que quem ganha 5, 6 mil reais é rico. O setor público ainda enxerga dessa maneira. E outra coisa, achar que quem suadamente construiu um único imóvel, que hoje vale 600 mil reais, 500 mil reais, também é rico. Então, são equívocos em cima de equívocos. Tem a casa, às vezes, equívocos em cima de equívocos que não tem o que nós denominamos de justiça tributária. O que ele pode fazer? Naturalmente, tem aí toda a promotoria pública, tem os movimentos populares que podem ser trabalhados. É evidente também que tem que olhar a situação de cada um, porque tem alguns imóveis que realmente estavam com valores muito defasados, mas está na hora do setor público contemplar um pouco mais a renda das famílias do que ficar olhando o patrimônio e achar que pessoas bem-sucedidas são ricas. Né? Pessoas bem-sucedidas é que acabam movimentando a própria economia e longe da riqueza. Riqueza é um outro padrão que está fora dessa classe média que está sendo atingida nesse momento com esse reajuste absurdo do IPTU. O Luiz Carlos da Bela Vista faz uma pergunta interessante. Ele fala: primeiramente, boa tarde para o Duda e para o Café. Café, um pessoal da esquerda chama os empresários de elite dominadora. O que você acha disso? Até quando essa elite dominadora vai conseguir sustentar esta gastança dos governos? Bom, são 2 temas dentro do mesmo tema. Né? Eu não quero aqui abrir polêmica, porque eu tenho, inclusive, alguns que escrevem em jornais que são críticos à posição. Essas pessoas são assim: eu sou a esquerda marxista e nada é bom sem ser isso. Né? E nós que... Aliás, só no Brasil tem isso hoje, no mundo já quebrou, né? Um perfil mais democrático, convivemos no meio capitalista, também temos ações sociais, trabalhamos fortemente para promoção dos indicadores sociais, eles não conseguem ver isso. Então, toda vez que você entra nessa seara da esquerda, da direita, aqui no Brasil, especificamente em Bauru, vem um massacre. Né? Teve gente até criticando empresas que não põem um determinado filme, empresas que põem um símbolo porque é americano. Então nós temos que olhar em Bauru todos os símbolos que vão preconizando a França, o Japão. Então é um equívoco de avaliação e entender que somente o socialismo, somente o comunismo no seu extremo seria capaz de mudar a situação. E olham o meio empresarial como se o empresário fosse aquele sujeito que enriquece à custa do seu operário. Esse discurso morreu lá com a queda do muro de Berlim, é de um outro século. Está aqui o Duda, ele é empresário da área de educação, da área de comunicação. É óbvio que há uma relação diferente.
o meio empresarial tem o poder na sua mão da dispensa sem justa causa. Mas hoje, quem sai dessas salas e fica só lendo e vive o mundo real, já sabe que as empresas atuam com responsabilidade social, tem uma política de retenção de talento, já premia com participação nos resultados, que tem bônus de 2, 3 anos, que oportuniza crescimentos materiais e profissionais e culturais para essas famílias. Eu conheço gente que está há 20 anos numa empresa e ele olha para trás e fala, puxa vida, eu devo tudo a esse trabalho que eu fiz aqui. Alguém vai dizer, mas ele deu o trabalho dele. É verdade que deu, ofereceu o seu trabalho e teve a recompensa. Então, essa briga de capital-trabalho já não faz o menor sentido nos tempos modernos. Isso é para um romantismo que já teve prazo de validade. E esse empresário que normalmente é criticado, é um empresário que está gerando riqueza, arriscando o seu capital, porque esses que criticam não tiram um centavo, normalmente estão com o dinheirinho ali na poupança, né? Gostam de fumar seus charutos e tomar um vinho de elevada qualidade, mas para botar o dinheiro, para gerar riqueza, contratar gente, gerar emprego, aí não. Eu prefiro aí então ir para o meio sindical e criticar aqueles que estão construindo a riqueza. É a chamada esquerda festiva. Me desculpe a franqueza, eu sei que eu estou entrando numa seara que eu vou levar paulada de tudo quanto é lado, mas também essas pessoas têm que parar de rotular os profissionais, e aí eu volto naquela questão. Viu um sujeito bem-sucedido, ele é capitalista. E aí não dá para conviver com isso. Infelizmente é isso, mas eu ainda acredito nesse empresário que é um lutador, que viveu e conviveu e criou riqueza em cima de uma inflação, da adversidade, que hoje não tem uma política de investimento do governo, que tem que alicerçar sua empresa em taxas de juros extremamente elevadas, que às vezes arrisca o seu capital pessoal para garantir dezenas, centenas de empregos. Tem capitalista oportunista? Tem. Como tem o jornalista, como tem economista, como tem professor, como tem em qualquer profissão. Né? E o empresário não é diferente disso. Mas daí dizer que o empresário é o explorador de mão de obra, que isso é um discurso que não cabe mais no século XXI. Bauru terá um ano difícil economicamente. Vira o ano com 2 milhões e 400 em caixa, diferentemente do que aconteceu no início do mandato, primeiro mandato do Rodrigo, que tinha mais de 24 milhões. Num ano em que a perspectiva econômica é de crescer só 2%, num ano em que você vai ter desvio muito forte em relação à Copa do Mundo e à própria eleição no segundo semestre, só não vai ser pior porque nós vamos receber recursos a fundo perdido do governo federal, a estação de tratamento de esgoto vai sair, o PAC, que foi aprovado agora o financiamento para pavimentação, também vai movimentar a economia, mas vai ser um ano em que os secretários vão ter que ser acompanhados de perto pelo prefeito. E, naturalmente, que vão ter que estar negociando as suas condições com o secretário de Finanças. Não será um ano fácil. Por sinal, Duda, o setor público, de uma maneira geral, não está bem. O Estado do Paraná não pagou ninguém, ou não paga ninguém, desde setembro do ano passado. O Rio de Janeiro, com o fim dos royalties do petróleo, está com dificuldade. O único governo que tem visto pagar em dia é o governo do Estado de São Paulo. Bauru, felizmente, também honrou seus compromissos, mas nós tivemos aqui na nossa região prefeituras fechando meio período, dispensando funcionários na sexta-feira, deixando restos a pagar. Enfim, não foi um ano bom para o setor público, mas a perspectiva é positiva para 2014, mas com muito controle nos gastos. Rapidamente, todo mundo deu cacete. O Brasil errou em sediar a Copa do Mundo. Errou por não ter uma estratégia, né? Falar depois... Errou a estratégia, né? Porque na verdade você tem 7 anos para planejar uma Copa do Mundo e você larga para os 45 do segundo tempo, para passar a imagem para todos nós de que foi uma gastança, porque a hora que vai na emergência eu não preciso mais fazer os trâmites normais das licitações. Se tivesse começado no governo do Lula, que foi dele, todas as ações, nós estaríamos há 2 anos com tudo pronto, com um controle rigoroso. Infelizmente não fizemos. Nas sedes vamos ter que dispensar todo mundo porque não foi feito investimento em locomoção. O que nós esperávamos? Que a Copa do Mundo desse velocidade na mobilidade urbana, modernizasse os nossos portos, que efetivamente nós tivéssemos investimento em hotelaria, né? Infraestrutura. Parcerias públicas privadas, infraestrutura, que é o grande legado que tem. Olhando agora, tudo que não foi feito, o legado que vai ficar, era melhor não ter feito. Agora também tem que honrar o compromisso assumido, porque também vibramos quando o Brasil foi escolhido. Agora,
da maneira com que foi planejada todas essas obras, é lamentável que nós tenhamos chegado a esse momento com essa situação tão ruim, com obras superfaturadas e sem tirar proveito para as gerações futuras de tudo que está sendo feito. E construindo 3 estádios a mais, dava para fazer com 3 estádios. Seja racional. Eu vou sediar. As condições que eu tenho são sedes em São Paulo, Rio de Janeiro e talvez Minas Gerais, ou uma quarta no Sul. Rio Grande do Sul. Ponto final. Envolvo 4 capitais, crio condições de mobilidade, canalizo recursos para... mas politicamente não é bom. Ou é político ou é técnico. Você quer fazer política com Copa do Mundo? Aí vai gastar do jeito que está gastando. Lamentamos o modelo que foi adotado. O Pedro Valentim está aqui, ó. Cafeu. O artigo 22 da Lei do Código de Defesa do Consumidor cita que os órgãos públicos são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros. E quanto aos essenciais, que é o caso da água, eu ia perguntar da água, já nem estava dando tempo, você aproveita para falar dessa piada que é a água de Bauru. Esse serviço tem que dar contínuos e sem interrupções nesse sentido. Representamos hoje, ele representou na Promotoria dos Direitos do Consumidor e também no PROCON, para que, além de investigar a causa da constante falta de água, e que obrigue o DAE a ressarcir os consumidores conforme prevê o referido código. O Valentim está seguindo o que aconteceu no Guarujá. Né? Lá foi a Sabesp e o PROCON tomou essa iniciativa. Aqui, como o DAE é ligado à Prefeitura, a nomeação do PROCON é da própria setor público, fica uma situação, não estou dizendo que o PROCON não tenha independência nas suas ações, mas precisa de iniciativas populares como essa. Eu sei do esforço do Giasone Cândia, ele herdou um momento político do DAE muito ruim, portanto, não tem a gestão dele, vamos dizer assim, a responsabilidade sobre tudo que está acontecendo. Na verdade, o DAE em Bauru era a menina dos olhos de qualquer político. Queria dar uma referência de empresa, você olhava para o DAE. E, infelizmente, os governos que sucederam anteriores ao Rodrigo Agostinho simplesmente sucatearam, usaram o DAE como uma moeda de troca. Em vez de valorizar os funcionários de carreira que são valorosos, competentes, que conhecem, loteou com política. E quando você faz isso, não há estratégia. A natureza cuida. Eu escrevi um artigo há 2 anos que o DAE teria que ser reinventado. Você tinha que passar uma página para trás e dizer: o DAE vai ter essa outra composição, mesmo porque nós vamos ter o tratamento de esgoto e ela não tem expertise para controlar isso adequadamente. Nós temos que investigar o que está embaixo desse solo, e hoje há tecnologia. Hoje nós ficamos naquela história. Rezar para não estourar mais nada, porque vai ter que entrar lá para fazer um trabalho preventivo. Nós não temos um acompanhamento de investimento na velocidade do crescimento dos condomínios, da construção de moradias da Minha Casa Minha Vida, do crescimento crescimento orgânico do município. Então, se você não tiver um planejamento que a infraestrutura acompanhe, você vai ficar sempre a reboque. E é isso que está acontecendo com o DAE. E acontece com a Endurbe, que acontece com a Coab, que acontece com a própria prefeitura. Ela está sempre a reboque. A população, o setor privado, as famílias caminham numa velocidade e o setor público caminha no outro. Então nós precisamos, especificamente do DAE, fazer uma reinvenção. Nós tínhamos que usar de todo o conhecimento, expertise, do valor que tem de mercado desse DAE e construir um novo DAE. Insisto, o Cândia e quem está lá praticamente herdou tudo isso. Estão fazendo tripas coração, mas vão ter que conviver com esse tipo de comportamento da população que não é mais boba, que já sabe dos seus direitos e que não vai aceitar a qualquer momento conviver numa virada de ano com 4, 5 dias sem poder ter o abastecimento da água na sua casa. E na certeza, da hora que começou essa entrevista até agora, pelo menos um cano deve ter estourado em Bauru. Né? E a gente batia no peito no passado, esse problema de água é em Marília. E era mesmo. O problema até de não ter o manancial que nós temos aqui. Hoje, Marília, o problema está em Bauru. Então, alguma coisa estruturante tem que ser feita daqui para frente. Né?
O que você espera dos nossos candidatos a deputado federal e estadual? O que acontece? Sem citar nomes, sem nada. O que nós esperamos que aconteça para que Bauru tenha pelo menos uma representatividade perto da de Rio Preto, de Ribeirão? Rio Preto tem até senador, né? Entendeu? O que você espera? Olha, Duda, da maneira que os partidos estão conduzindo esse pleito e com a pulverização que vai ter, talvez a gente fique só com um deputado estadual, que é o Pedro Tobias, que já tem um nome, e mesmo assim eu acho que ele vai perder consistência, principalmente aqui em Bauru. Acho que ele acabou canalizando muito energia. Ele vai se eleger, mas não vai ser daquela barbada. Mas os comportamentos emocionais dele está tirando muito voto dele. Uma outra pessoa que eu encontro já tem dito, não sei se eu voto. Eu já tenho ouvido isso. Mas eu acho que nós não temos ainda, nós temos algumas pessoas que vão iniciar agora, vão fazer nome, mas nós não temos uma grande liderança que você possa dizer, olha, haverá uma convergência para esse nome. E não tendo convergência para um nome, cada um vai tirar voto do outro e não vai sobrar para ninguém. Então, muito triste. Para mim, vamos de novo patinar, a não ser que um fato relevante aconteça, mas eu acredito que a gente patine novamente em relação ao quadro. Muito triste. E vamos ter aí talvez um único deputado eleito, que é lamentável. Pode ser um fato novo, que é um partido pequeno, que tem algum candidato, que tem uma votação expressiva, um fenômeno como o Enéas, como o Tiririca e tal, aí de repente no vácuo de uma votação como essa possa ter. Como aconteceu com o Gazeta, não nesse caso, mas que teve uma votação muito boa e por até convites para a secretaria, ele ficou ali quase mordendo uma vaga, né? Mas isso é muito pouco para uma cidade como nós. Na verdade, né, Duda, se a gente olhar bem ceticamente para tudo, há uma escassez de liderança, né? Nós não temos, isso acontece no setor público, isso acontece no meio empresarial, acontece no meio sindical, enfim, nós vivemos um momento de uma apatia. Acho que o setor público criou um mecanismo de uma imagem tão ruim, que as pessoas de bem não querem se aproximar, quem está lá acaba fazendo política, acaba sendo envenenado pelo próprio sistema, picado por essa coisa política, e isso acabou, de certa maneira, adiando uma renovação. Aqui no caso de Bauru, nós pulamos até uma geração em relação a isso. Então é para se repensar, mas objetivamente eu infelizmente não acredito que a gente consiga emplacar mais que um deputado. Não. Mais alguma coisa, Café? Não, agradecer, desejar a todos um grande 2014. Isso tudo que nós falamos aqui não tem que levar ao pessimismo em relação à economia. Escrevi um artigo recente que 2014 pode vir quente que eu estou fervendo, que é a música que o Erasmo Carlos fez, dizendo, se você vem de um jeito eu estou mais bem preparado. Nós todos aqui no Brasil sempre convivemos com inflação alta, com desemprego, com juros, com crise, e sempre tiramos leite de pedra. Então fica o alerta, se vai ser um ano desafiador, também poderá ser um ano de grandes oportunidades. E quem estiver mais bem preparado vai tirar proveito desse mercado. Café, obrigado pela presença. Obrigado a você. Vem crise? Vamos trabalhar mais, né? Trabalhar mais e isso que tem que fazer, porque a crise pega todo mundo, ninguém ganha com a crise, né? Essa é a grande verdade. Continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.